Esse aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje vamos fazer uma análise sobre os possíveis caminhos do dólar, um assunto que interessa muita gente, desde quem vai viajar ou investir no exterior, até quem consome produtos e serviços que vem de lá de fora. Nas últimas semanas, o dólar passou por grande volatilidade. A moeda americana chegou a ser cotada em R$ 4,73 no final de julho, mas recentemente ganhou força e voltou a se aproximar da casa dos R$ 4,90. Diante desse movimento dos últimos dias, muita gente tem se perguntado para onde o dólar vai afinal. A gente vai refletir sobre essa questão, sobre como deve ficar o câmbio brasileiro diante da mudança no cenário global de juros, e vamos falar também de outros dois temas: o recado da ata do Copom e os dados da inflação brasileira de julho. A gente vai ter ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que vai contar como os mercados reagiram aos dados de inflação nos Estados Unidos e na China, divulgados lá na semana passada. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Thaís Andréa. Hoje é 14 de agosto de 2023. Vamos lá? Quem acompanhou as cotações do dólar nos últimos dias já percebeu que a trégua do câmbio não durou muito. Depois de alcançar o menor valor frente ao real desde abril de 2022, o dólar voltou a ganhar força nos últimos dias. A cotação atual está perto lá dos R$ 4,90, um patamar maior do que o alcançado nas semanas anteriores, quando, como a Thaís falou, o dólar testou um piso perto de R$ 4,70. Por outro lado, vale dizer que esse câmbio abaixo de R$ 5,00 é uma novidade, se considerado o comportamento da moeda americana desde o início da pandemia de Covid-19. Vamos então fazer uma rápida lembrança aqui. Em maio de 2020, o dólar chegou a bater a máxima de R$ 5,89. Aí, nos meses seguintes, o movimento foi um pouco de trégua, mas a moeda americana passou boa parte de 2021 e 2022 ainda acima dos R$ 5,00. O câmbio só voltou a ficar abaixo disso poucos meses atrás, quando o real retomou a trajetória de valorização. Nossos economistas são unânimes ao dizer que não é fácil precisar o que causou essa reversão no quadro cambial. Mas alguns fatores podem ter influenciado esse movimento. Vamos a esses fatores. Houve uma janela de desvalorização do dólar global no final de 2022. Em um primeiro momento, o real não acompanhou essa tendência, mas após a apresentação da proposta da nova regra fiscal, em março de 2023, os investidores passaram a enxergar menos incertezas no horizonte da economia brasileira. Com isso, o real alcançou seus pares, alcançou as outras moedas que vinham superando o dólar e voltou a ganhar força frente à moeda americana. Esse conjunto de fatores acabou beneficiando a entrada de dólares no Brasil nos últimos meses, mas são fatores que, vale dizer, não devem sustentar o real daqui para frente. É natural que o câmbio flutue no curto prazo. Mas essa flutuação não necessariamente reflete o preço que o dólar deveria ter se considerado os fundamentos. Como assim? O que eu quero dizer é que, embora seja desafiador prever para onde o dólar vai, a gente acredita que no médio e longo prazo, aspectos estruturais devem ditar uma trajetória de valorização do dólar frente ao real. E quais aspectos estruturais são esses? Primeiro, a gente tem o diferencial de juros. Para explicar esse conceito, vamos olhar como estão as taxas básicas aqui e nos Estados Unidos. No Brasil, a taxa Selic já está em queda, lembrando que o Banco Central brasileiro cortou os juros em 0,5 ponto percentual no início do mês e sinalizou que vai seguir nesse ritmo nas próximas reuniões. Já nos Estados Unidos, os juros estão no maior patamar desde 2007 e devem, na nossa visão, permanecer elevados até pelo menos meados de 2024. As direções contrárias da política monetária brasileira e da americana reduzem o intervalo entre o patamar de juros no Brasil e nos Estados Unidos. É esse o chamado diferencial de juros. Como juros são a principal referência para o rendimento de investimentos, a queda do diferencial reduz a atratividade para estrangeiros colocarem dinheiro no Brasil. Afinal, se o mercado americano, que é considerado o mais seguro do mundo, se o mercado americano garante bons retornos, muitos investidores deixam os mercados mais arriscados, como o brasileiro. Outro ponto que deve continuar beneficiando a valorização do dólar é a elevada dívida do setor público brasileiro. Quem acompanha nosso podcast já deve ter ouvido que o Brasil tem um endividamento elevado se comparado com outros países emergentes. Para ilustrar essa ideia, vou citar aqui os dados do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, a proporção da dívida líquida pública brasileira em relação ao PIB é de 57%, enquanto no Chile esse percentual é de pouco menos de 20%. Uma dívida elevada aumenta o risco de o governo ter que, no futuro, ser forçado a emitir mais moeda para conseguir pagar suas obrigações financeiras.
A consequência disso pode ser uma inflação elevada e um risco maior de investir no país, já que o investidor fica sem saber se o retorno das aplicações vai ser suficiente até para acompanhar a própria desvalorização da moeda. Por fim, um último ponto que não favorece a cotação do real é o contexto de dólar fortalecido globalmente. Esse contexto está relacionado principalmente aos juros elevados nos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, e à resiliência da atividade econômica americana. Lembrando que o PIB americano tem surpreendido para cima, o que mantém em alta os investimentos produtivos, como aqueles que são direcionados à expansão de fábricas, por exemplo. Isso garante o fluxo de recurso para os Estados Unidos e dá força para o dólar contra outras moedas fortes, como o euro e iene, e dá força também para o dólar contra moedas emergentes, como o real. Esses fatores que eu citei agora devem pressionar o câmbio nos próximos meses. Na nossa visão, o dólar vai caminhar para R$ 5,30 no final de 2023 e vai ficar em R$ 6,00 no final de 2024. Lembrando que o dólar está agora lá perto dos R$ 4,90.